Oi, futuros auditores, futuras auditoras, futuros concursados. Esse é mais um vídeo da Guruja que vai elevar o nível da sua preparação. Meu nome é Juliana Fernandes, eu faço parte do time da Guruja. Sou auditora fiscal da Cefaz Pernambuco, meu país. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre como estudar a lei seca. Se você começou a estudar para concurso, com certeza se deparou com esse famigerado nome, lei seca. O primeiro passo é você precisa procurar a legislação mais atualizada. Então você tem que ir nos sites oficiais, no site da Assembleia Legislativa do seu estado, se for uma legislação estadual, no site do Planalto. Encontrar nesses sites, se você pesquisar até no Google mesmo, colocar a legislação, provavelmente um dos primeiros resultados da sua busca vai ser um site oficial. Nesse site você vai encontrar toda a legislação, todos os artigos, incisos, alíneas, verdadeira sopa de letras. E provavelmente não vai fazer sentido para você nesse primeiro contato. Passado a fase de onde encontrar esse material, você vai precisar prepará-lo para a sua preparação. O que é que isso significa? Você pode ter várias metodologias de utilização dessa lei seca no seu estudo. É muito comum, o primeiro contato com a lei seca é copiar essa lei e imprimir. Eu, por muito tempo, fui do time do material impresso. E eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui com a minha Constituição Federal, minha relíquia, né? Toda impressa que eu imprimi e coloquei em uma pasta plastificada, ó, toda anotada. Mas a organização desse material pode ser imprimindo, desse jeito que eu fiz. Você pode também colocar no Word e deixar ou no OneNote ou em outro aplicativo em que você consegue editar e personalizar esse material. E também você pode, muitas vezes, comprar um caderno de lei seca ou uma legislação comentada que tem a letra da lei e utilizar esse livro como a base para estudar a lei seca. Ditas essas metodologias, eu vou dizer um pouco sobre o que é que eu acho de cada uma delas e te ajudar a escolher. Como eu falei e mostrei agora para vocês, eu utilizei por muito tempo o material impresso, porque sim, eu sou a garota da caneta colorida. Então eu gostava de riscar, de escrever, ter aquela experiência com o papel. Eu sentia que eu aprendia muito mais assim. Porém, assim como eu imprimi a lei seca ou você comprar um livro de caderno de lei seca, por exemplo, você pode se deparar com material que com o tempo vai ficar obsoleto. Eu mesmo estudei 5 anos para concurso público, 5 ou 6 anos, por aí. Depois do terceiro a gente nem conta mais. Então eu estudei muito tempo. A legislação, com o tempo, ela mudou. Os artigos, eles vão se renovando, vão sendo revogados, novos artigos surgem, emendas à Constituição. Então você tem que constantemente apagar, de certa forma, esse material, colocar um post-it por cima. E se você não tiver atenção, você pode estar estudando para uma legislação desatualizada. O material impresso, por mais que eu tenha aprendido muito e para alguns alunos eu indique, a gente está falando para concurso público de uma preparação de longo prazo. Esse material é perigoso. E aí, depois de um tempo, quando eu estudei para Cefaz Pernambuco, eu fui para o material online. Então eu também tive essa experiência. E é a que eu indico hoje. A organização do seu material no seu computador, ela é muito benéfica. Consegue editar esse conteúdo de uma forma muito mais fácil. Você consegue acessá-lo em qualquer lugar no seu celular. Então você tá esperando uma consulta médica, você tá, sei lá, deitado na cama e quer ler a lei seca. Com o seu celular, um dispositivo, um tablet, você consegue acessá-lo. Imagina eu ter que carregar essa página pra onde eu fosse. E olha que isso aqui não é a Constituição toda. Vai até o artigo 230. Terceiro passo, a preparação. Quarto passo, o primeiro contato com a lei. Eu já sei onde pegar esse material, eu já sei a metodologia de organização desse material. Eu decidi que eu quero organizá-lo no meu Word. E agora, o que é que eu vou fazer? Você vai começar efetivamente a estudar. E isso significa que você vai usar uma videoaula, um livro, um PDF. E nas matérias de direito, quando a gente estuda a legislação, você verá que nesse material há
há várias remissões aos artigos. Então, muitos professores copiam e colam o artigo, sinalizando, outros mencionam. O primeiro contato com a lei seca, ele deve ser feito de forma indireta. E por que eu tô te dizendo isso? Porque a lei seca, a lei no geral, ela é feita de uma carga alta de abstração, ela é genérica. Então, se você simplesmente parar e ler todos aqueles artigos, sem nunca ter tido conhecimento, você não vai entender o sentido daquele artigo. Já que eu tô com a Constituição, eu vou te dar algum exemplo dela. Quando a gente estuda a parte de direitos fundamentais, por exemplo, logo no começo da Constituição, a gente vai ver que cada artigo, ele tá associado a diversos princípios e as normas têm eficácias diferentes. Há uma jurisprudência muito extensa para cada direito fundamental. Eu simplesmente ler essa Constituição do nada, eu vou ter uma leitura que eu gosto de falar de leitura ingênua. A gente não vai estar agregando valor àquele texto. Você vai estar decorando e aquilo você vai esquecer com o tempo, porque não vai fazer sentido. Então, o primeiro contato com a material da lei seca é através de um estudo teórico. A partir do momento que você vai estudando as aulas, você vai marcando na sua legislação os artigos mais importantes. Então, a lei seca, ela é um material complementar e extremamente necessário para cada momento do seu aprendizado. Então, você vai ter essa legislação ali do seu lado. E esse material, ele vai ser complementar também na fase das questões. Você vai estar sempre precisando atualizá-lo, complementá-lo com as suas observações, com os comentários que você vê dos colegas no fórum, anotando quais foram seus erros, por exemplo. Primeiro passo, já sabe onde pegar essa lei seca. O segundo, já conseguiu escolher como a gente vai estudá-la, como é que a gente vai organizar esse material. E aí a gente foi pro terceiro passo, que é o primeiro contato através de um material teórico. A videoaula, o PDF, um livro. No quarto passo, que eu chamo de estudo ativo. Você vai ter que complementar essa legislação de acordo com as suas dificuldades. Aqui eu vou mostrar uma foto para vocês da minha legislação da Constituição comentada já no formato de Word. Aí você vai ver que tem marcações em verde. O que significa isso? Eu sempre, quando via uma questão numa prova, um artigo sendo cobrado numa prova, eu colocava de verde. Essa cor, já assim, pensando na Coruja no futuro, me acompanhou, na verdade, durante toda a minha preparação. Tudo que você encontrar nos meus materiais que estava com marca-texto verde é porque eu tinha visto nas questões. Então eu sempre marcava os artigos. E o estudo ativo também significa interpretar essa legislação. O PDF, ele vai conseguir linkar lá princípios a casos concretos que você puder fazer para esmiuçar cada artigo de uma forma, claro, concisa, mais assertiva, para também não ficar um livro comentado. Então aí você vai ver que eu destaquei na legislação a jurisprudência, destaquei também, quando a gente fala de direito constitucional, a eficácia da norma. Então coloquei alguns comentários como interpretar esse artigo, a depender do caso concreto. Muitas vezes você pode até fazer, por exemplo, um delineamento da banca. Então, o CESP gosta desse artigo, FCC e uma estrela. E aí você vai conseguindo deixar essa legislação à sua cara. Então, eu gosto de falar que todas as leis que eu fiz resumo, elas são legislações comentadas por mim. E isso é muito significativo porque a legislação comentada por mim, ela é a minha cara. Ela tem a ver com as minhas dificuldades. As observações remetem a pontos que eu constantemente errava nas questões. Então, o meu estudo, ele sempre foi muito ativo. Às vezes eu tava cansada, sabe, de estudar, como todo mundo. Eu tô cansada de ler esses artigos, não aguento mais. Ia explicando o que cada artigo significava. Então, você vai ver nessa imagem que tem o artigo e o princípio em cima relacionado. Tipo, um tópico que resume esse artigo. Então, eu gostava de colocar alguns títulos pra ir fazendo marcações e deixar o estudo mais ativo, sabe? E aí a gente entra também na fase das questões. Passava numa questão, eu colocava do marca-texto verde e aí eu lia no fórum os comentários dos colegas
colegas, sempre acrescentando alguma coisa que era proveitosa para mim, que refletia a minha dificuldade. Eu sempre comentava na lei seca. E você vai entrar depois numa fase avançada. E essa fase avançada significa que você já vai ter visto a legislação teórica, de forma teórica, você já vai ter passado por esse PDF, você vai estar ali, ó, só rodando nas questões. E você não vai poder abandonar esse material. Você vai precisar revisá-lo constantemente. E para fazer isso, você pode dividir a legislação em blocos. Então, por exemplo, eu sempre gostei, direito constitucional, que é a matéria que eu escolhi hoje. Eu estudava direitos fundamentais, até a parte de direitos políticos, pausava. No outro dia ou em outro momento, eu entrava na organização do Estado, naquela parte da administração pública. Você pode dividir em blocos essa legislação e fazer a leitura. Muitas vezes, tem pessoas que não gostam muito de ficar fazendo a leitura porque já lê indiretamente através das questões, mas veja, nem sempre a questão vai mapear ali o bloco de questões que você fizer, vai mapear toda a legislação. Então eu indico fortemente que você, no estágio avançado, leia a lei seca de forma estratégica, dividindo-a, lendo seus comentários, relembrando aquele artigo que nunca mais você viu nas questões, mas pode ser que seja cobrado. Ponto que eu deixo aí de dica extra é que muitas pessoas, em vez de ler a lei seca, gostam de colocá-las em ferramentas como o Anki. A gente tem aqui no canal alguns vídeos sobre o Anki. É um aplicativo, basicamente, que você consegue colocar o flashcard. E muitas pessoas colocam os artigos da lei pra ir ficar decorando, sabe? Como eu não fui muito adepta a essa metodologia, eu não vou fazer comentários sobre ela aqui. Mas é uma boa forma também de você estudar indiretamente a lei seca. Então não esquece, o estudo ele precisa ser ativo e estratégico. E eu não podia deixar de falar que na Coruja a gente tem atividades específicas de lei seca no planejamento, a gente consegue fazer esse mapeamento da lei e entregar bizus altamente explicativos sobre essa legislação. Então a gente não só guia você sobre quais artigos você vai ler, em que momento você vai ler na sua preparação, como também a gente coloca várias observações sobre cada artigo. Então o planejamento ele é altamente individualizado, completo, robusto, é claro, aqui no time da Coruja, né? Eu e essa minha relíquia aqui, que me relembra de momentos de muita luta, de muito estudo, e eu não tenho dúvidas, valeu a pena. Beijo, gente!